bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Então hoje nós vamos falar com o Adriano Leonardi. Bom dia, agradeço bastante a produção do programa Tudo Azul, agradeço bastante o convite, é um prazer muito grande estar aqui. Certo. Estamos à disposição aí das dúvidas. Bom, as dúvidas, as perguntas são muitas. Ao contrário, todo mundo espera que eu vou perguntar as perguntas básicas, não, eu quero saber para você com o que você está trabalhando atualmente a nível de, porque existem fraturas, as traumatologias, existem as distensões, as lesões musculares, vê se eu não erro os termos aqui, né? Sim. As lesões musculares, que todo mundo faz programa em cima disso. Então você explica o que é uma ruptura, o que é uma distensão. Bom, em cima dessas coisas todas, o pior é que essas coisas todas, o pessoal também não sabe, viu? Porque ele tem um estiramento, ele já fala que é distensão, então o pessoal não sabe distinguir quem é quem. Seria bom ter a gente tocar nesse ponto. Mas em cima de todo esse contexto de fitness, o que evoluiu nessa área, né? Eu estou mais interessado, eu sei que você fez curso na Espanha, depois você fez curso nos Estados Unidos, fez uns cursos fora, e eu também fiz. Só que eu vi aqui lá médico, embora o sistema de saúde dos Estados Unidos, que eu estudei muito tempo lá, o sistema de saúde lá é muito diferente do nosso, né? Sim. E lá o médico ele bate mais para um ponto preventivo. E prevenção lá se fala muito em academia. Sim. Então eu queria que você desenvolvesse esse tema, porque que é tão importante uma pessoa vir aqui já com esse conceito de prevenção. Bom, na verdade, existiu um boom muito grande de pessoas procurando academia a partir dos anos 80. A princípio, as pessoas começaram a procurar academia de ginástica mais para ganhar exatamente o que o senhor falou, o conceito de fitness, né? Que é ganhar massa muscular e ganhar o corpo bonito. E conceito estético, né? Sim, conceito exclusivamente estético. Os grandes ícones da época, Arnold Schwarzenegger e o Stallone e outros nomes mais famosos, eles foram ícones da época que trouxeram essa ideia do homem ter aquele corpo extremamente bonito e a mulher ter aquele corpo extremamente feminino. Esse foi um conceito dos anos 80 e recentemente, em pouco tempo, há 10 a 15 anos, começou a se ter o conceito do treinamento funcional, ou seja, a pessoa ir para uma academia de ginástica para fazer, não deixar o corpo não só bonito, mas para também se condicionar para determinado esporte. Tá? Em cima disso, houve uma indústria muito forte, que não foi só parte estética, houve toda uma modificação em cima dos modelos sobre a moda, por exemplo. O corpo passou a ter um outro delineamento, ele se tornou diferente. O que era magrinha, ou às vezes gordinha, passou a ser aquela mulher que a gente falava, essa mulher era muito masculina, essa mulher já não serve, os pais já ficavam meio desconfiados, mas hoje eles caminharam tanto na indústria farmacêutica, que hoje aquela menina que aparece na televisão já não é mais aquela menina de 1960. Sim. Hoje já é uma mulher com uma perna de back central, de seleção brasileira, ela já é uma mulher que já tem um corpo super desenvolvido, ela já é bombada, sim, né? Às vezes, hoje os silicones já dominaram totalmente, os implantes. Quer dizer, como que a medicina esportiva está acompanhando isso eu falei evolução. Como que vocês estudam uma coisa que vocês foram na faculdade, vocês foram preparados para um determinado momento, e esse momento em 10 anos ele altera totalmente. O médico ele tem que se reciclar a cada ano, né? Sim. A estética ela vai sendo modificada com o passar dos anos, né? E os conceitos de estética, foi exatamente o que você falou, ele é muito diferente de 30 anos atrás, mas são coisas que vão se modificando. Provavelmente daqui a 10 anos não vão ser o mesmo conceito de estética, talvez a mulher volte a ter aquele corpo ideal, ser um pouco mais magro, não tão forte, não tão definido. E esses corpos, na grande maioria das vezes, eles são construídos através de suplementação hormonal. Através de médicos, né? Sim, são médicos. É um segmento que eu já não sigo muito, né? Que é esse segmento de fitness, né? Eu trabalho mais com atleta profissional de alto rendimento. Certo. E não é tanto o meu foco, né? Mas tem outros colegas que trabalham com isso. E o que a gente percebe é que a parte de prescrição de hormônios para isso, a prescrição de suplementos alimentares, ela modificou bastante e começaram a se notar uma série de efeitos colaterais, uma série de
doenças que aconteceram a parte dessas pessoas que começaram a tomar alguns hormônios, algumas coisas, que a medicina está estudando bastante. Então, a tendência hoje é de você desenvolver hormônios que não se tenham tantos efeitos colaterais, né? A gente teve o boom do GH, com o desenvolvimento teoricamente associado... Hoje ele é totalmente condenado. Já não se usa muito. A própria testosterona, ela já estão se usando derivados. Qual é o seu posicionamento nisso? Que existem dentro da medicina, talvez a ética não permita, né? Mas dentro da medicina existem várias correntes. Sim. Você sabe, né? Então, eu já conheci muitos ortomoleculares, já entrevistei muita gente que eles defendem uma corrente, aí vem o tradicional de família defende outra corrente, o médico esportivo tem outro contexto que a gente sabe muito bem. Você, quando trabalha com atleta de ponta, você não pode abandonar determinados princípios. Sim, claro. Você trabalha muito com equilíbrio, com tônus muscular, e você sabe que só no arroz com feijão é completamente impossível acompanhar hoje um atleta europeu, por exemplo. Sim, né? Claro. Então, qual é o seu posicionamento nisso? Como que você lida com seus atletas de ponta? O meu posicionamento é de que se realmente for necessário você suplementar e você fazer alguma coisa que seja lícita, você faz para melhorar o rendimento da pessoa. E o que é lícito? Porque é muito difícil você definir nesse contexto, por exemplo, MMA. O que é lícito para o futebol não é lícito para o MMA. E o que pode no MMA, ele é totalmente proibido no futebol. O que passa a ser lícito? Quais são os parâmetros? Existe na Organização Mundial de Saúde parâmetros que definam o que é lícito? Porque uma coisa é muito simples, todo mundo faz suplementação. Mas a gente vê aí que isso é vendido abertamente, que essas coisas, na maioria dos casos, até o whey protein hoje já está sendo questionado, na maioria dos casos não existe suplementação, existe mesmo um aumento de massa muscular. E todo aumento de massa muscular artificial é bomba, né? Hoje existe uma entidade mundial chamada WADA que ela diz pra gente o que é doping e o que não é doping. A suplementação hormonal para um atleta de ponta, como o MMA, o futebol, se você for fazer uma testosterona nessa pessoa, é doping. É considerado doping, então até que o Anderson Silva está tendo problema com isso. E você esclarece ao telespectador que, sabe o que acontece com a gente? A gente ouve muito falar nessas coisas todas, mas a gente não tem a mínima noção aonde age. Por exemplo, a testosterona, testosterona. Ela é muito assim, ela é capa de revista. A testosterona, ela tem vários derivados, oxiandrolona, o pessoal fala popularmente como DECA. Ele aumenta a força, a massa muscular, mas a parte tendínea e a parte de junção do tendão com o músculo, ele não acompanha. Então o que acontece? A pessoa realmente aumenta a força e o músculo realmente ele aumenta de tamanho. Mas muitas vezes a pessoa, aquele produto ele pode predispor da lesão muscular. É muito comum a pessoa que toma, popularmente como bomba, é muito comum dele ter lesão muscular justamente na junção entre o músculo e o tendão, que parece dedos de luva, né? Junção miotendínea, é onde você costuma ter ruptura. Por quê? Porque o tendão não acompanhou aquilo, entendeu? Para um atleta de ponta, um jogador de futebol, é totalmente proscrito, a gente não pode passar. O que a gente passa é suplementação alimentar, suplementos para a pessoa de acordo com a quantidade e intensidade do treino dele e de acordo com a posição que ele joga. Então, por exemplo, um atacante, um zagueiro que precisa de muita explosão muscular, ele vai fazer um treinamento diferente. Os parâmetros que a gente usa de avaliação muscular, ele já é diferente de um jogador de linha, por exemplo. E esse jogador ele vai precisar de determinados suplementos alimentares diferentes de um jogador de linha, por exemplo, que precisa de muito mais fibra de resistência muscular do que uma fibra de explosão muscular, entendeu? Agora, quando a gente fala de uso de anabolizantes, para um jogador de futebol, um atleta profissional, ele cai dentro dos critérios de doping do ADA, ele é desclassificado e pode perder a carreira por isso. Sim, mas olha, esse aumento de massa muscular, qual é a atividade final? Porque veja bem, você usando esses produtos por determinado tempo, qual é o tempo que ele fica dentro do organismo de uma pessoa? Por exemplo, você pode pegar um menino, e eu estou vendo muito isso, por isso eu estou te perguntando, esse pessoal que está indo para a Europa agora de 15 anos,
Você fazer um trabalho muscular, eles não falam que é bom, eles falam que é um trabalho muscular e depois esse menino é entregue como um produto, né, para algumas determinadas equipes grandes do futebol. Bom, ele deve continuar a fazer esse trabalho muscular através de via injetável, por quanto tempo, e se ele parar, o que acontece? É essa que é a grande dúvida de todo mundo. Então, o grande problema do uso de anabolizante é que quando você faz o uso dele e você para, quando você está usando aquele produto, o teu organismo para de fabricar aquele hormônio que é natural, porque você já tem muito já no próprio organismo. Na verdade, ele para e ele zera a produção. Então, o testículo, por exemplo, ele para de produzir. Se a pessoa suspende de uma hora para outra aquele produto, vai faltar testosterona, ela vai ter problemas de testosteronas e de análogos de testosterona, que vão causar uma série de coisas, inclusive a feminilização da pessoa. Então, que na verdade, provavelmente o que é feito nesses atletas na Europa é uma suplementação, talvez hormonal, enquanto ele estiver em crescimento, naquela fase de desenvolvimento em que existe o boom de testosterona no atleta, e aí provavelmente eles devem chegar no final do crescimento e devem parar. Porque existe o hormônio do crescimento, né, que eles aplicam muito, eles aproveitam muitos atletas. Sim. O Zico foi um exemplo assim, mais clássico desse hormônio, mas ele tem, assim, eu não sei se organicamente, toda essa suplementação, qual é o tempo de retenção, entendeu? Sim. E nós temos casos aí clássicos, né, que foram casos de jogadores que saíram bem magrinhos, foram vendidos por preço muito alto para a Europa, o caso do vôlei, principalmente o vôlei tem muitos casos, né? Sim. E chega na Europa, o pessoal faz um trabalho de massa muscular. Então, quando se fala isso no jornal, na televisão, entende-se que esse trabalho de massa muscular seria através de exercício físico, mas você vê que em 6 meses essas pessoas mudam totalmente a forma do corpo, mas só que essas pessoas interferem muito na qualidade de jogo da pessoa, né? Sim. Como que você lida? Porque por mais que você falasse, não, eu não uso, tal, mas na área profissional algumas coisas têm que ser, principalmente quando existem as contusões mais graves, né? Sim, sim. E você tem que, hoje eu sei que você faz um trabalho com plaquetas, que é um trabalho revolucionário, então são técnicas que amanhã podem ser entendidas como técnicas não permitidas. Sim, você concorda comigo? Claro. Então a sua explicação principalmente nessa área. Então, com relação à parte de plaquetas, né, o que a gente chama de PRP, né, popularmente, é uma coisa relativamente nova. Eu fiz um treinamento na Espanha em 2007. O que tem a ver Barcelona? O Barcelona, eu fiz um estágio no Barcelona, não só no Clube Barcelona, mas numa entidade lá na Catalunha, chamada Mútua Futebolística da Catalunha. A gente só atendia, só trabalhava com jogadores de futebol profissional, primeira, segunda e terceira divisão da Catalunha. Os pesquisadores europeus, eles desenvolveram muito mais essa área de cura biológica do que os americanos. Os americanos, eles tendem até mesmo por um fomento de indústria, a se operar muito mais, a se indicar muito mais cirurgias, placas, órteses, etc., por fomento da indústria. A medicina europeia é muito mais focada na parte humana, comparada com a americana, e tende a ser um pouco mais conservadora. A minha formação como médico de esporte, ela foi muito boa ter passado na Europa antes de passar nos Estados Unidos, pelo fato de eu sou extremamente conservador com relação à cirurgia. Eu sou cirurgião de joelho, mas sou extremamente conservador. Eu tento ao máximo possível não operar. E essa parte de cura biológica é uma coisa que está se desenvolvendo e vai ser o grande futuro nos próximos anos. Tá? Então, o que é o PRP? Quando você tem um jogador de futebol, por exemplo... O que é PRP? Plasma rico em plaquetas. Tá? Platelet Rich Plasma. Plasma rico em plaquetas. O que é o PRP? Você tem um atleta, por exemplo, um jogador de futebol que teve uma distensão muscular, uma ruptura muscular com uma formação de hematoma. Mesmo aqui na academia é muito comum. Sim, isso é muito comum em academia e em um atleta profissional de qualquer determinada área. Aquele músculo rompido, ele vai causar um sangramento, um hematoma natural, e você vai ter uma migração pequena de células-tronco para tentar regenerar. O problema da lesão muscular é que você tem músculo e forma uma cicatriz entre o músculo. E a músculo ele é ancorado nessa cicatriz e o grau de maturação disso depende muito de indivíduo para indivíduo. Tá? Isso é o natural, uma Nesse cura... ponto, o que é a fibrose? Então, a fibrose, a cicatriz, é a fibrose. É isso aí. Isso é a fibrose. Então você pega um jogador, se você acompanha um time de futebol, você vê que tem jogadores que não conseguem voltar a jogar em pouco tempo. Jogadores que encerram a carreira devido a uma lesão muscular. Parece uma coisa banal. Existem pessoas, nós temos um exemplo aqui que é a Adriane, que é minha esposa.
ela se contunde, ela faz muito esporte, mas ela se contunde muito. Mas a recuperação dela é muito difícil. Isso tem uma explicação. Tem vários fatores, depende da lesão, o sexo feminino, eu trabalho com uma linha de pesquisa exclusivamente de mulheres, a gente vê que a mulher ela tem uma cicatrização um pouco mais demorada, uma ação muscular, uma reação muscular um pouco mais demorada. Quando a gente opera o joelho, tem uma tendência maior de formar cicatriz lá dentro, a gente chama de artrofibrose. Então, a gente sabe que a cicatrização, a biologia da cicatrização da mulher é diferente da do homem. Então, são vários fatores, depende muito da lesão, do prognóstico, etc. Tá? Agora, voltando a falar do plasma, né, só para concluir a respeito do plasma rico em plaquetas. Então, o que a gente faz? O que o plasma rico em plaquetas faz? Quando você se corta, por exemplo, você faz um corte na pele, você tem o sangramento, forma um hematoma e em pouco tempo você tem uma cicatrização. Por que acontece isso? Porque as plaquetas do sangue, elas colidem e liberam os fatores de crescimento. Tá? Esse fator de crescimento é quimiotáxico, ele chama a célula branca de cicatrização para você cicatrizar aquele tecido. Tá? Tem tecidos de cicatrização muito lenta ou inexistente. Então, exemplo, cartilagem, tecido neural, disco intervertebral da coluna, são exemplos de que você lesa e dificilmente cicatriza. Tá? Principalmente as cartilagens. Sim, principalmente a cartilagem, que é um tecido de baixo turnover. Né? Então, o que o PRP faz? Você coleta o sangue do paciente, você centrifuga, você joga um concentrado 600% maior do que de um plasma normal. Centrifuga é colocar o sangue mesmo. Você centrifuga numa centrifuga. E ele fica numa maquininha, tá para ele lá o pó. Em linhas gerais é isso. Isso. Ele centrifuga, aí você tem um tubo de ensaio com hemácia embaixo, que é o glóbulo vermelho, o concentrado de plaquetas e o concentrado pobre em plaquetas em cima. Tá? Aí o biólogo ele pipeta aquilo lá e joga num tubo de ensaio único. Tá? Então você tem uma quantidade de plaquetas absurdamente grande no próprio sangue. Pequeno, do próprio sangue do próprio paciente. Tá? Aí qual que é o próximo passo? O biólogo ele ativa aquela concentrada de plaquetas, ele libera o fator de crescimento e você infunde no tecido. O que isso causa? Você aplica no tecido. Então uma lesão muscular, por exemplo, no jogador de futebol, a gente vai com ultrassom, a gente vê onde está o hematoma da lesão, punciona o hematoma e com a mesma agulha a gente joga o concentrado de plaquetas. Tá? O que isso faz? Isso potencializa a migração de células-tronco. E tem sentido, né? Sim. E aí o que você tem? Em primeiro lugar, já comprovado cientificamente, redução absurdamente da dor. Tá? O PRP ele é extremamente analgésico. Segundo... Mesmo no caso de ruptura? Mesmo no caso de ruptura. É extremo, é assim, você tira... período de fibrose, isso... Então, isso que eu ia falar. Aí você tem uma migração maior de célula-tronco muscular para você formar mais músculo, que é um reparo, e menos fibrose. Então a cicatriz é menor. Então você forma muito menos cicatriz, você consegue potencializar mais músculo do que cicatriz. Então você consegue fazer com que aquele atleta ele retorne para o esporte em tempo menor e com uma chance de relesão muito menor. Você já está fazendo isso no seu consultório. Sim. Você já faz. Sim. Que é uma técnica que interessa a todos, principalmente nessa área de ruptura. Né? Sim. É muito demorado, é muito complicado. Eu já vi, antes dessas tecnologias todas, eu vi aqui no Brasil, as pessoas tirarem sangue de um local e colocar no outro para esse tipo de mas não tinha centrifugação, e não era aplicado. Tirava do braço e aplicava na nádega, por exemplo. Sim. Eu fiquei muito assim, falando, qual é a validade de um... Eu disse que não, isso é até bom para gripe, é bom, mas para distensão é muito bom. Mas era um processo que quem passou extremamente dolorido. Sim. Então, mas ele fazia em atletas, eu vi fazer assim, atletas, que isso aí vai de encontro ao que você está falando, que isso aí diz que agilizava muito a contusão. Esse método é um método realmente tradicional, Você mas já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar assim, mas assim, não existe comprovação científica nenhuma. No Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles fazem muito disso. Sim. Mas assim, uma coisa que tem que se tomar muito cuidado é que se for um atleta de ponta, você tirar o próprio sangue e reinfundir, você pode, teoricamente, é considerado uma autotransfusão. E isso pode realmente acarretar um doping, né? Vou pedir um comercial rapidinho, mas eu não sei se na cultura médica vocês têm algum preparo para não ir contra determinados parâmetros. Sim. Bom, voltaremos já.
Voltamos. Bom, hoje nós estamos falando com o Adriano, né, doutor Adriano, e nós estamos falando sobre lesões musculares, traumatologia, mas eu estou aproveitando mais o Adriano para ver as experiências, né, que você tem assim, em cursos fora, porque sempre trazendo alguma novidade. Olha, uma coisa que me interessou muito assim, no seu currículo foi realmente essa área de esporte radical, que você tá se especializando numa coisa que ninguém pensou. Eu acho que de tudo que você sabe de célula-tronco, de plaqueta, eu acho que essa área aí vai te levar longe. Que é exatamente o que ninguém pensou. Para fazer esporte radical, você tem que ir para uma montanha. Você tem que descer em costas, você tem que ir para uma geleira, mas ninguém pensou que você pode ter uma queda. E você tem que se dali o grande problema hoje, e olha, nós temos aí Schumacher, nós temos aí exemplos, é o atendimento e o deslocamento. Sim. As pessoas, dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, existiu um boom muito grande de pessoas praticando esporte de aventura. O conceito do ecoturismo. Trekking, né? Trekking. O trekking é a caminhada em trilha, seria trilha com mochila no meio do mato e tal. Então o que acontece? As pessoas começaram a ir para praticar os esportes de aventura, né? E começaram a competir. Na verdade, começou a chamar a atenção assim, as pessoas começaram a fazer corridas de aventura, que são pessoas correndo no meio do mato, alternando entre trekking, mountain biking, canoa, às vezes 10 dias de competição. Então a gente tem hoje, por exemplo, o Brasil Ride, que é uma competição internacional de mountain biking no Brasil, que ocorre na Chapada Diamantina todos os anos, são 7 dias de mountain bike. E na verdade, não só porque o atendimento vai ser remoto, mas as pessoas estão em condições extremas de desidratação, de sono, as pessoas não dormem, não comem. Então, na verdade, não só exposição ao ambiente selvagem, mas também de como que funciona esse extremo. A importância desse trabalho que traz para a medicina esportiva é uma coisa muito grande. Sim. Que eu retorno, e nós estamos acompanhando em jornais, que esse primeiro atendimento, hoje muito ovacionado, olha, você vê que os paramédicos hoje são muito ovacionados porque eles atacaram exatamente nisso, nesse primeiro atendimento. Mas, como você falou, em trilha, em costas, em alpinismo, as coisas se complicam muito, inclusive para essas pessoas especializadas. Sim. Que é a identificação da lesão. Esse é o termo que eu queria usar, a identificação da lesão no local. Porque você pode ver uma perna quebrada, mas o problema da pessoa está na coluna. Exatamente. Então você, normalmente o que acontece? A pessoa protege a perna e leva o cara ele vai massacrando a medula. Existe um massacramento da medula. E eu acho que essa identificação da lesão é fundamental. Sim, sim. A gente faz esse treinamento, né? Existe um protocolo da gente seguir o ABCDE do trauma, né? Em um ambiente remoto, a gente evita tirar a roupa da vítima, é diferente do atendimento em um ambiente urbano, porque muitas vezes você tirar a roupa da vítima para fazer segunda inspeção, você pode matar ela de hipotermia, ou você pode causar uma hipertermia nela, então a gente tem esses cuidados. E, na verdade, o grande conceito dessa medicina é que, por exemplo, se você vai trabalhar numa prova de corrida de aventura, você vai acompanhar um alpinista, você tem que saber exatamente o que você vai levar, tendo em mente que você, às vezes, o equipamento que você vai levar para você esperar pelo pior, ele vai te dificultar muito o seu deslocamento, entendeu? Então você tem que ser muito minimalista e ao mesmo tempo pensar em todas as ocorrências. Porque existem os infras, né, equipamentos infravermelho que eles passam, eu já vi isso no documentário, que eles passam, nesse caso, passam o infra ver se existem localizações de lesões. Não sei. Sim, agora, se levar isso nas costas, pô... Não dá. E outra coisa também que a gente tem que pensar muito no Brasil é a rede de atendimento hospitalar pública no Brasil. Já fiz provas aqui no interior de São Paulo que você não tem como dar ponto na pessoa, você tem que remover. Você tem que pensar numa remoção com helicóptero, não são todas as provas que tem isso. As provas que tem dinheiro internacional, geralmente tem isso daí. O Jungle Marathon, por exemplo, que é um capital inglês que vem fazer corrida, vem fazer uma maratona na Amazônia, ele já tem mais ou menos um esquema montado. Mas no Brasil já foi um pouco mais difícil. Então o deslocamento da pessoa às vezes é muito difícil também. Entendeu? Muito bom. Vou te falar, viu?
Aqui a gente poderia... Tem que gostar, né? É o que você falou, a gente poderia ficar o dia todo aqui, porque se a gente pegar, essa é uma linha muito... É muita coisa, né? Muito ampla. E você se meteu em vários pontos aqui. Sim. Mas eu acho que jovens como você está correto. Você tem que acertar o ponto e eu acredito muito em especialização. Porque nós não vamos chegar a nada. Existe, até para ser médico de família, o cara tem que ser especialista. Então eu te agradeço a presença, né? Agradeço bastante. Posso divulgar o meu site aí? Não, você deve dar seu endereço, você deve falar, olha, estou lá, né? O público feminino tenho certeza que vai acolher muito bem, então faça favor. Então tá, é www.adrianoleonardi.com.br. Não, está na tela, mas pode... O endereço Rua Bento de Andrade, no Jardins. 103, isso, lá na perto da... Publicidade não, no Jardins, ali no Parque Ibirapuera, isso. Vila Nova Conceição. Não, lá é Jardim Paulista. Jardim Paulista, você vê que ele não é. É um local... O Medicina da Aventura, www.medicinadaventura.com.br. Fala sobre o que a Medicina da Aventura? É justamente sobre esse estudo de esporte de aventura no Brasil, né? Lá a gente tem a nossa parte de cursos, de prestação de serviços. E o site da ONG, que ele é recente... Vocês têm uma equipe especializada, que isso vão me perguntar muito. Que eu vou fazer uma trilha, vou levar amigos, e vocês têm uma equipe especializada que também não adianta nada levar um médico gordo, 200 quilos e acompanhar os atletas, não vai resolver nada. Não, aí vocês vão ter que socorrer o médico. Temos sim. A gente tem uma equipe especializada e um dos fatores da pessoa trabalhar com isso é ele ter um bom condicionamento físico e psicológico para trabalhar com isso, né? E o site da ONG, né, da Abimar, é www.abimar.org, né? Futuramente a gente vai ter o BR, por enquanto é só o .org. Tá? E eu estou à disposição aí, quando quiser vir falar de qualquer lesão ou algum esporte específico. Tamo junto. Gosto muito do que eu faço e quiser falar exclusivamente da minha subespecialidade, que é cirurgia de joelho também. Olha, não falamos de joelho, não falamos de coluna, não falamos de ombro. Todo mundo fala, não esqueça de perguntar que negócio do joelho. Olha, vai ficar para a próxima, porque né, na próxima pergunta. Não, estamos aí. Pode fazer segunda, terceira parte aí, estou aí. Tudo bem. Voltaremos na próxima semana.